Olá a todos, bem-vindos ao Lisboa Games Week Show. Estamos de volta depois dos 2 episódios iniciais que deram arranque ao LGW Live deste ano. Vamos ter agora muitos especiais também até ao Lisboa Games Week, que vai acontecer de 25 a 28 de novembro na FIL, em Lisboa. Não podes perder. Temos um programa absolutamente fantástico. Vamos falar sobre modos de fotografia com o Ruben Pinto e com o Marco Pereira, 2 fotógrafos digitais. Vamos também conhecer esta dimensão à parte que está aqui atrás de mim, com a Ratchet & Clank, uma dimensão à parte, este novo exclusivo para a PlayStation 5. E também vamos estar à conversa com um dos mais conhecidos atores nacionais, que também é fotógrafo, Ivo Canelas. Mas antes, vamos fazer uma viagem até aos Estados Unidos da América. É verdade, há 2 anos atrás eu estava no Band Studio para o lançamento de Days Gone. 2 anos depois o jogo chega ao computador e vale bem a pena um regresso ao passado. Days Gone is, for us, for Bend Studio, it's definitely a project of passion, right? It's like we had an opportunity to create a new IP, and we started brainstorming these ideas and doing sort of that research and sort of creative research to find, okay, what's going to resonate? What's something we want to play? So Days Gone is an open-world action-adventure survival game. It's about a guy named Deacon St. John who's a former motorcycle club member. He's a biker. That's what helped him survive and stay alive when the apocalypse happened. When traffic jams were clogging up the roads, he was able to split lanes, kind of drive through cars and go off-road, and it just allowed him to survive. And then the game picks up 2 years later when, he's lost a lot of people. He's survived 2 years in the apocalypse with one friend, and he's kind of caught between his old way of life and what the world is demanding of him now. He's actually got to become a functional member of society. He's got to fit in. He's got to work for them. It's a mutually beneficial relationship. He does jobs for them. They reward him with better weapons and ammo and supplies. So it's about the apocalypse and all that, but it really is about a character being forced to change. And it's really interesting for us to be able to watch that journey and go along with him on it. Saved a few lives. We've got the sensibility of an idea here. Where are we going to set this thing at? And that was the next big question. What is the setting of Days Gone? And that's when we sort of literally looked out our office window and said, well, what about Bend? What about Central Oregon? Because you literally can go 20 minutes in one direction and be in deep, lush green forest, 20 minutes in the opposite direction and you're in these volcanic, high desert terrain, and then on top of that you got the weather, right? And we all know what the weather's like here because we've lived here, and that adds to it. It adds a certain amount of danger to the world that you wouldn't necessarily expect, right? Because literally you can, in Bend, Central Oregon, it could be the middle of summer and have a snowstorm come through, or you'll get all 4 seasons in one day. It's a world that's super dangerous. That's one of the reasons why we set it in a post-apocalypse. It's like a pandemic has come through and it's not just killed the world, but transformed it, because the virus has mutated and has infected millions and millions of people and turned them into these feral, cannibalistic creatures that are just trying to eat you all the time. So, but it also affects animals. So it's like when you're in the world of Days Gone, you're in the Farewell Wilderness, which is set in the high desert of the Pacific Northwest. Beautiful, beautiful backdrop. For this sort of brutal experience of trying to fight to survive. So that's sort of the high level background of what the game is. You're on a bike and you're shooting and you can use stealth and you're doing these sort of traditional things that you kind of expect in an open world game. But the fact that we focus on the bike as a means of survival, you get one bike and you have to keep it with you at all times because that's where you save your progress on the game, and it's what's going to allow you to get away from the horde if you run into one. And it's it's really, really a different experience than a lot of other open world games. And then for me the most important thing is the characters. So you're like, so it's like Bend Studio has always done
narrative-driven third-person action games, and the third person is what I think is the key there, because it's always about a character, and this character has something he's trying to achieve, and he's involved in a big story. And for me, that's how I get involved in games, is through characters that have an emotional human story that sort of pulls me along, and that's what we're trying to do with Deacon St. John. The edge that you need to survive, allowing you to really focus in on a target and take the shot. When you're out in the open world, obviously you're going to be needing to gather resources, to maintain your bike, or to be able to travel around. The world is constantly coming for you, and so you don't want to leave your bike behind too far. You don't want to stray off into the woods for too long, because you run the risk of getting attacked. You're going to want to constantly be keeping an eye on your resources, visiting encampments to stock up on stuff. The player's always out there trying to find new things to do, new encounters, but you're going to constantly be wanting to keep an eye on your resources and everything that maintains Deacon and his motorcycle. I would say the biggest challenge for the bike was getting the drifting to feel the way we wanted it to feel. We looked at a lot of different car racing games for a lot of our inspiration, and we wanted to be able to get the motorcycle to slide through corners like you would expect a car to be able to do, but motorcycles can't really do that in the same way. And so we had to do a lot of work on the back-end physics systems to get it to slide the way we wanted it to, even though motorcycles can't actually do that. Number 3, race. We've got a ton of different systems at play in the open world, including like the time of day and the weather. We've got all of this, population out there, freakers and animals and humans. We've got these dynamic encounters that can happen where, you'll be driving through the world and you might get ambushed off your bike. Bringing all those things together was quite the task, because you've got things coming from all over the place, and we spent a lot of time trying to fine-tune that and make sure that everything is balanced, but at the same time, dangerous for the player. We love everything that we're doing, and I think that kind of becomes infectious in itself, right? Because people want to just do really awesome work, and we want to build that kind of environment here at Bend Studio to allow people, no matter where they're coming from, what corner of the globe they're coming from, or what part of the industry they're from, we have something. And when you're writing story for an open world game, you have these narrative experiences where I have complete control. Like, when I send you on a mission with Deacon and Boozer and they're heading someplace, there's, we turn the horde off. The horde's not going to come in to that mission space and and mess up everything that is planned, because we want I think the best open world games have a combination of dynamic systems-based gameplay and then a narrative experience that makes you sort of grow and learn more about the characters and really care about them. So it's got to do both, and the way to keep those two things consistent is by having the rules of the world be the same for both and the tone be the same. And that's where I think we really, I hope at least, that we succeeded. Are the most common. Their name comes from their behavior. They travel in groups of 2 or 3. I really expect players to love it and to generate a lot of really cool content that shows us all of the emergent systems coming together and generating these really cool results that even we haven't encountered in our playthroughs. And I like to think that we should say, yeah, that's how it should work. This predictable unpredictability that comes from systems and emergence. I just really think that they're gonna surprise themselves, they're gonna surprise us, but they're just constantly gonna be excited about how their experience is slightly different than the last, or slightly different than their friends, and just how cool it is, and how they've made it their own. Peggy 7. Welcome back to Zircon Jr.'s Almost Lunch Party! And today we will discuss planets! What better way to take in the sights of Nefarious City than wall running from Imperial troopers? Or perhaps you'd prefer the epic yet alluring landscapes of Sargasso? Ride the Speedo! Or explore the filthy death trap that is Molinoth. Grind the rail! Our journey includes new planets, new versions of old planets, and alternate dimension versions of old and new planets! What's that? You want more?
We'll play the game! It's gorgeous! Just look at it! Look at it! Until next time, when we discuss the glory of story. Clank! PlayStation. Os modos de fotografia são cada vez mais populares e são também cada vez mais os grandes jogos que disponibilizam a possibilidade de tirar fotografias dentro daqueles cenários fantásticos. Hoje vamos ter aqui 2 fotógrafos digitais portugueses para falar um pouco da sua experiência desta nova arte. Temos hoje aqui connosco o Ruben Pinto e o Marco Pereira. E eu já estou aqui com o Ruben e com o Marco. Olá, malta, tudo bem? Boas. Olá, prazer. Bem-vindos aqui ao Lisboa Games Week Show. Vocês são 2 artistas aqui dos modos de fotografia e seria imprescindível falar. Não falar convosco, seria mesmo algo que não poderíamos deixar passar de lado. Começo por ti, Ruben. Falámos aqui um bocadinho sobre os modos de fotografia. O que é que são os modos de fotografia para quem não faz ideia? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu tenho sempre imensa dificuldade em explicar. Mas basicamente os modos de fotografia em jogos é uma opção que certos jogos nos dão para pausar o jogo e entrar num modo câmara livre, em que nós podemos alterar o ângulo, alterar a luz, alterar filtros e etc. E basicamente capturar um momento no jogo à nossa maneira. É a melhor explicação que eu consigo dar. Exatamente. Ou seja, faz com que permita um jogador se torne mesmo um fotógrafo digital e se transporte lá para dentro do cenário do próprio jogo em si. Exatamente. Eu este fim de semana estava a falar com um amigo exatamente sobre isso. Muitas vezes sinto-me exatamente que estou eu próprio no jogo com a câmera e estou mesmo a apontar, e porque há muita gente que diz que quebra a imersão do jogo. Tu entras no modo fotografia e estás ali, por exemplo, num jogo de ação, estás no meio da ação, paras o jogo para ir tirar uma fotografia. Para mim não quebra a imersão. Para mim o que acontece é eu nesse momento deixo de ser aquela personagem que nós estamos a jogar, o Homem-Aranha, o Kratos, seja quem for, e passo a ser o fotógrafo do Homem-Aranha, do Kratos, do Giro, e sou eu com a câmera. Isso é mesmo muito giro. Marco, como é que explicas este sucesso que os modos de fotografia têm tido? De facto, muita gente tem dito isto, incluindo eu. São peças de arte que se conseguem fazer com os videojogos, tendo estas funcionalidades. Conta-me um pouco porque é que achas que isto se tornou e se está a tornar cada vez mais não só uma moda, mas sim uma forma de fazer arte? Ok, primeiro concordo, claro, é cada vez mais uma forma de expressar a arte, tudo o que o Ruben disse, e bem, a imersão que nós estamos lá dentro de um jogo a tirar fotografia digital. Derivado ao sucesso, deve-se muito também à comunidade. Nota-se que pouco a pouco, passo a passo, tem cada vez mais atingido diferentes demografias. Os videojogos têm crescido um bocadinho também para isso. Por exemplo, cada vez mais há muito mais pessoas do sexo feminino, por exemplo, a jogar, a terem e criarem as consolas, a terem protagonistas representadas, e os modos de fotografia vêm ajudar a incluir isso mesmo. Ou seja, não é nada mais do que nós expressarmos a nossa arte e a paixão por este universo de uma maneira virtual, de uma maneira de uma fotografia digital, onde cada vez mais as ferramentas dadas não é, pelas empresas, pelos jogos, ajudam-nos a criar completamente imagens bastante específicas, retratos, coisas mais artísticas, quer com umas fotografias mais realistas, ou algo até muito simplista, mas acredito que é derivado à paixão. Também é uma indústria que tem cada vez mais a crescer e vai pouco a pouco chegando a muita gente. As empresas reconhecem isso e cada vez mais têm apostado num modo de fotografia que antigamente era debatido, hoje é requerido a lançamento. Ou ainda mais.
Ruben, nós no outro dia por acaso estava a falar contigo e tu estavas a dizer algo muito interessante, que é as distribuidoras e os produtores passam a ter nos próprios jogadores, já não existe, além do word of mouth, passam a ter aqui uns produtores de imagens promocionais que se espalham como um vírus. Isto não foi uma referência terrível. Espalham como um vírus na internet, não é? É verdade. Tu antigamente tinhas artistas dedicados, ainda existem, posso dizer que neste momento são muito poucos, mas dedicados a capturar e a tirar as imagens de marketing que as marcas utilizam antes do jogo ser lançado. Mas tu hoje em dia tens centenas de pessoas no Twitter, no Instagram, a partilharem fotos do jogo que basicamente é marketing gratuito. Eu posso dar o exemplo do Miles Morales, que saiu relativamente recente. As imagens todas que eles usaram no marketing, no canto, podem reparar que diz capturado por X pessoa utilizando o modo de fotografia na PlayStation 5. Ou seja, as próprias marcas internamente estão a usar o seu modo de fotografia em vez de usar ferramentas internas para capturar o jogo. Nós basicamente antes tínhamos essas ferramentas internas, eram exclusivas para o estúdio, mas hoje em dia eles dão-nos essas ferramentas através do modo de fotografia e isto cria-se uma sinergia entre os estúdios e as produtoras e o próprio fotógrafo, e eles promovem as nossas fotografias e nós adoramos isso, e nós promovemos o jogo deles gratuitamente, apenas demonstrando, como o Marco disse, a nossa paixão pelo jogo é o suficiente. Eu já perdi a conta das pessoas que me dizem: comprei o jogo por causa das tuas fotografias, comprei o jogo porque o jogo nas tuas fotografias parece ser estupendo, e então as marcas adoram isso. Exatamente, isso é mesmo espetacular. Marco, como é que os jogadores portugueses e os criadores deste tipo de conteúdos cá em Portugal estão a utilizar estas ferramentas? Já temos muitos artistas, ainda é uma comunidade em desenvolvimento, vocês já fazem parte de algum grupo assim relevante de pessoas que tiram fotografias digitais? Como é que está aqui a foto digital cá em Portugal? É assim, em Portugal, e de certeza que também o Roland deve concordar, com muita pena nossa, é um nicho, é algo muito pequenino. Aliás, descobri na altura o Ruben e vice-versa, e falámos, etc. E falamos também sempre sobre isso. Há muito poucos, e os poucos que há, às vezes, nós nem sabemos que são portugueses, quer obviamente pelo nome, aliás, quer os nossos nomes, quer os meus ou dele, nem sequer estão nesse sentido de Portugalidade, porque estamos a tentar, obviamente, um mercado mais internacional, mas também tem um bocado a ver se calhar, com as marcas, com a filosofia que as pessoas têm, com as redes sociais. Às vezes vemos redes sociais, mesmo cá portuguesas, a partilhar conteúdo internacional, ou seja, ok, porque tem toda a legitimidade, ou então às vezes se calhar não encontram, ou porque não há. Enquanto lá fora, nós às vezes achamos que há muitos, ou achamos que há poucos, e há mesmo muito mais daquilo que a gente pensa. Cada vez tenho descoberto diariamente pessoas a tirar e a promover trabalhos incríveis. Cá em Portugal, para já, não tem sido um bocadinho um nicho, que queria muito que crescesse cá em Portugal, que houvesse um boom, que houvesse muita malta a juntar-se. Iremos tentar fazer por isso, mas para já em Portugal, pelo menos na minha opinião pessoal, acho que é um público muito pequeno dedicado a isso. Nem mais, mas os nichos acabam sempre por crescer e neste sentido acho que é mesmo algo fantástico, porque eu já tirei fotografias e é uma satisfação enorme quando conseguimos fazer uma fotografia boa, pelo menos no nosso ponto de vista, e também quando temos o feedback das pessoas. Por isso, de certeza que irá crescer. E eu pedi-vos para vocês escolherem um jogo tirarmos uma fotografia aqui, ou algumas fotografias aqui durante o programa. Marco, por acaso vamos começar por ti. Tenho aqui precisamente
Aqui está, vou só colocar aqui a funcionar. Temos aqui o The Last of Us Part 2. É verdade. Porquê é que escolheste este jogo? Escolhi este jogo por duas razões bastante óbvias, ou melhor, nesse caso, uma óbvia, outra foi uma feliz coincidência, no sentido que, ok, saiu agora finalmente o patch de podermos jogar a atualização de 60 frames na PlayStation 5, e então, como estava agora de voltar a estar imersivo outra vez e testar toda a potencialidade do jogo na nova geração, então foi aí que eu escolhi. E outra, para contrastar, e foi bastante positivo, pelo menos na minha opinião e da Ruben também, o contraste de cores. O Ruben tem um jogo muito mais colorido, um jogo muito mais dinâmico, muito mais artístico, assim digamos, e aqui assim vou optar por dar um produto final com contraste, com cores muito mais, menos saturadas, um bocadinho mais pretos, brancos, e então foi mais nesse sentido da escolha de escolher este jogo. Então, quem está a ver, como podem ver, existe uma pausa no jogo e o jogador, o utilizador, pode movimentar a câmara, nos jogos mais do que noutros, como entender, pode subir, pode descer, pode aproximar, pode afastar. E depois também trabalhar um pouco o que está dentro da imagem, quer seja a nível do brilho, da iluminação, do contraste, de se existe ou não vinhetas, etc. Fala um bocadinho desta fotografia. Estavas aqui a tentar trabalhar um pouco também a contra-luz, não é? Exatamente, eu escolhi 3 fotos para apresentar, ou seja, uma mais retrato, uma a escolher uma personagem não jogável e outra a tentar, que é o que a gente às vezes tem a dificuldade, que é provocar quase em câmaras que é uma órbita, ou seja, uma câmara que não é livre, quebrar quase um glitch na câmara para conseguir afastar e apanhar coisas indoor, mas com uma perspectiva um bocadinho diferente da personagem. Aqui nós estamos a ver, isto aqui não foi editado, no sentido que estou mesmo a experimentar o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar, até chegar a um produto final. Estou aqui a mexer nas todas as opções, ou a profundidade do campo, utilizar o filtro, que é o filtro Noir, que é um filtro preto e branco, onde aqui no jogo nós podemos aumentar a intensidade, ou seja, não é obrigatório fazer uma intensidade de um filtro, qualquer um que seja a 100%, podemos só querer acrescentar um bocadinho desse filtro. Eu aqui estou a trocar um bocadinho de intensidade, por exemplo, agora mesmo. Depois também andei a mexer na parte de desfoque da imagem, se queremos estar a desfocar o fundo, neste caso o fundo está à frente, ou se queremos estar a mostrar todo o detalhe da imagem. Aumentamos um bocadinho na parte do detalhe da imagem, a saturação, vamos à parte de iluminação, ou seja, isto é todo um modo de fotografia que de todo é bom, é positivo, não é? Como dá para fazer algumas coisas, quem tem um bocado já prática nisso, de todo não é um modo de fotografia bastante popular, um modo de fotografia cheio de ferramentas, é como eu disse, é um modo de fotografia em órbita, é um modo de fotografia que, ok, derivado ao tempo que saiu, houve outros que já acrescentaram muito mais em coisas em modo de fotografia, a adição de luz, a edição de folhagem e coisas e partículas e movimentos no ecrã que não estão no jogo, mas sendo um jogo, então, ok, proclamado pela crítica, derivado da grande popularidade e tem um motor de jogo e uns gráficos excepcionais, daí de funcionar também no modo de fotografia. Na parte dos personagens, no que diz respeito, por exemplo, a retratos, funciona incrível, que não dá para trocar a animação da personagem, mas quase não é preciso, porque a própria personagem sozinha faz variadíssimas animações, ou seja, é preciso ter um bocado de paciência e trabalhar nesse sentido. Aqui estou a mostrar como se fosse, ou seja, eu a tirar a foto em 2 conteúdos possíveis, ou seja, uma na horizontal e uma na vertical. A parte vertical é onde acho que nós todos ganhamos aqui um bocado assim um torcicolzito, estar sempre a trocar o pescoço um bocadinho ao contrário. Por acaso é engraçado, uma fotografia deviam pôr a opção de quando rodamos a 90 graus, toda a câmera rodava a 90 graus e não precisava de eu estar a mexer a minha cara. Por acaso... mais. Era um bocado interessante. Ou seja, aqui a ideia desta fotografia é termos um interior, ou seja, com a câmara de onde a gente está, imaginando, como a Juan disse bem, como somos o fotógrafo, ou seja, imaginamos que nós estamos lá dentro,
em que aí todo o ambiente está escurecido e então a parte posterior é que tinha toda a luminosidade. Aqui já estamos a falar de uma fotografia, ok, passou um bocadinho à frente, irá passar agora um pouco para trás. Sim, aqui é a parte da fotografia da Ellie, em que nós estamos para um ambiente escuro, estamos a utilizar a lanterna que ela tem no ombro como uma luz adicional, não é? Porque este jogo, é como eu disse, não tem focos de luz e pontos que a gente pode adicionar à nossa livre vontade. E aqui é mostrar como é que é possível criar num ambiente onde tem alguma cor, ou apesar de ter alguns objetos atrás, trabalhar a imagem para ficar, ou seja, pitch black, completamente escura. E só vais ver a Ellie num ambiente, todo o conceito deste que eu planeei é no ar, ou seja, num ambiente num filtro preto e branco, para contrastar com o meu caríssimo colega. Mas para mostrar depois a Ellie, ou seja, com detalhes, focos, mostrar todo o detalhe e qualidade da imagem, o preto e branco, e mostrando o ambiente completamente um fundo preto. Às vezes são imagens bastante procuradas ou com popularidade e perguntam qual é aquele cenário do jogo onde tiraste a fotografia. Eu lembro-me isso, por exemplo, e perguntavam, e muitas vezes, e bem, ao Ruben, no God of War, no Kratos, que é um sítio muito aclamado, na famosa montanha, onde tem uma parte negra, perguntavam, como é que tiras essas fotos? Há jogos em que, sim senhora, há locais que são espetaculares para isso, há jogos que, por exemplo, neste caso, temos que quase que provocar, saber arranjar maneiras e técnicas de como é que eu vou arranjar um fundo completamente preto, sem esse fundo preto existir, não é? Porque há jogos que não têm uma imagem de fundo completamente preta. Aqui é um conceito de, estar a explorar um bocadinho uma fotografia, mostrar, neste caso, no sentido mais de quase retrato. Neste caso está com uma orientação oriental, depois eu também faço a parte de uma orientação vertical. Ou seja, uma imagem mais da Last of Us, uma imagem mais engraçada, onde ela está procurando uma arma, e onde aqui também tivemos a trabalhar um bocadinho, já com uma imagem anterior, a parte do brilho, da clareza, dos brancos, o filtro, a intensidade, e aqui sim, para provocar também como é que fica ou não a imagem e como é que adicionamos um fundo preto. Na próxima fotografia, aí sim, era criar uma fotografia de uma personagem não jogável, onde aqui eu tive que pegar na Ellie, tive que apontar diretamente a lanterna para a personagem, ou seja, eu tive que adicionar um foco de luz com a minha personagem à personagem que eu quero tirar a fotografia, e depois então aqui é que eu tenho que estar a rodar a câmera para o lado completamente oposto da luz. Daí a foto estar completamente de perfil. Onde aqui também, mais uma vez, estamos a criar um retrato de uma personagem não jogável com fundo, outra vez, completamente preto. E aqui temos então a Dina, que tem um detalhe incrível neste jogo. Todas as chardas, todas as imperfeições e detalhes na pele, as orelhas, as sobrancelhas, as pestanas. Isto às vezes quase que mostrando um jogo deste, um retrato deste, dá quase vontade de dizer: "Ei, já viste a atualização para a PlayStation 5? Que não tem nenhuma, graficamente, mas quase que dá para dizer que tem, que o jogo está graficamente impressionante." Aqui estamos mais uma vez a mostrar como seria, em termos práticos, esta foto ficar na vertical, ou seja, a minha dica sempre é, ok, trabalha a foto toda ela na horizontal, trabalha toda ela a foto o máximo possível que consigas, e depois, enfim, fazes então a troca para vertical. Isto é, claro, a minha opinião pessoal, ou melhor, como eu faço. É mais uma dica, não um sentido de como é, cada um depois trabalha como quiser. Aqui estamos sempre a experimentar, a mexer, ou seja, quis fazer uma fotografia em que mostra também, ou seja, o utilizador que tira as fotografias, a ver um bocadinho o processo, que era esse todo o objetivo deste trabalho, que nós estamos sempre a experimentar, ok, não, agora quero tirar um bocadinho mais saturação, agora quero aumentar um bocadinho, até chegar a um produto final e dizermos, pronto, ok, finalmente estou satisfeito, é com isto que quero trabalhar, é este o produto final que quero manter, e então aí sim, estamos prontos, share button e pronto, já tiramos a fotografia então para a PlayStation. Isto é que é muito trabalho e muito tempo aqui dedicado a cada fotografia. Já agora vamos ver as 3 fotos. Aqui está a primeira, aqui está a segunda
E aqui está a última fotografia, aqui em horizontal. Esta fotografia é lindíssima, lindíssima. Pois é, o The Last of Us é sempre... foi um jogo que... Vou mudar. Foi um jogo que, de facto, visualmente é um jogo incrível, e que vale muito a pena aqui com os modos de fotografia, como acabámos de ver, Marco. Por isso, parabéns, são 3 fotografias magníficas. Vamos passar para um jogo que também é um jogo lindíssimo, visualmente lindíssimo. E o Ruben, qual foi o jogo que tu escolheste? Enquanto eu vou puxar aqui o teu vídeo. Primeiro de tudo, gostava de dizer que acabei de aprender alguns truques do The Last of Us. Apesar de ter tirado algumas fotos, posso tirei mais de 100 fotos, já aprendi aqui alguns truques interessantes. Eu escolhi o Ghost of Tsushima por 2 razões muito simples. A primeira é por ser o jogo que eu estou a jogar neste momento, por isso era mais fácil para mim chegar a ele, e depois porque o modo de fotografia, muita gente considera este modo de fotografia como sendo o melhor modo de fotografia. Tanto que o ano passado a primeira competição de fotografia virtual conhecida como The Virtual Photography Awards, e o Ghost of Tsushima ganhou o prémio de melhor jogo de fotografia, modo de fotografia, ou seja, estupendo. Aqui, o que eu gosto em jogos como Ghost of Tsushima e Assassin's Creed é que não é só escolher o sítio certo para tirar a fotografia, como temos que ir na roupa certa no sítio que nós estamos. Porquê? Porque se nós vamos dar este exemplo, se eu tivesse escolhido uma roupa azul, ele basicamente misturava-se com o fundo. E eu aqui o que fiz foi escolher algo que contrastasse com o fundo. Mais tarde vou-vos explicar uma escolha que fiz, mas neste momento o que eu quero fazer é mesmo contar uma história através da roupa que ele tem vestida. Ou seja, escolhi assim uma roupa mais maltrapilha, digamos assim, um chapéu mais velho, para dar aquela sensação de samurai velho e cansado da batalha. E acabei por também optar por uma animação onde ele está a tocar flauta. No modo de fotografia em si, nós só começamos a trabalhar depois de decidirmos os ângulos. Os ângulos, para mim, é a primeira coisa que faço. Depois vou explorando opções que me ajudam a fazer algumas experiências com as cores, como, por exemplo, os filtros, o contraste, a exposição, etc. No Ghost of Tsushima, a parte chata que também é interessante é que existem muitas opções para mudar tudo. Vocês podem mudar o tempo, podem mudar a posição do sol consoante a hora do dia, e eu acabei por tomar a decisão de escolher assim um tempo mais fechado, em que me dá um fundo branco, que por acaso, por coincidência, é o contraste à escolha do Marco. Porquê? Porque é que existe tanto esta coisa dos fundos brancos, fundos pretos? Porque nós, ao escolhermos um fundo neutro, digamos assim, estamos a dar muito mais foco à personagem, ao objeto que nós escolhemos. Mesmo que não seja propriamente um personagem, nós, ao escolhermos o fundo neutro, o foco vai todo para ele. E é muito bom fazer isto na fotografia, porque lá está, nós queremos contar uma história. Nós, no final de tudo, somos storytellers. E nesta fotografia foi exatamente isso que eu escolhi fazer, contar aquela história do samurai velho e cansado da batalha a ter um momento de paz. Existe mesmo muita coisa para levar em conta no Ghost of Tsushima. Para mim é interessante, para outras pessoas se calhar nem tanto. Acabei por tomar a decisão que o Marco também tomou, que foi fotografar um personagem não jogável. Neste caso em particular, eu sei que existe um monge que está sempre nesta zona e que as animações dele são bastante interessantes para, lá está, contar uma história com a fotografia. A história que eu quis contar aqui foi uma história bastante simples, um monge a rezar. O que me admira a mim no Ghost of Tsushima é, sendo um jogo em mundo aberto, os NPCs terem tanto pormenor. E então escolhi utilizar um NPC que nem sequer faz parte da história, é simplesmente um habitante do mundo.
lá está, aqui como vai ser um retrato também utilizei uma escolha de orientação vertical. Alguns jogos dão-nos uma espécie de rede para nós conseguirmos colocar a personagem melhor consoante a composição. Infelizmente o Ghost of Tsushima não é um deles, então o que é que eu normalmente faço? Utilizo as molduras que eles nos dão para conseguir construir melhor a composição que eu quero. Neste caso estou a usar este aspect ratio para conseguir centrar a personagem e assim melhorar a localização dele. Quero as mãos mesmo no centro da imagem. Depois a fazer o que basicamente faria se estivesse numa câmera verdadeira, focar, desfocar. Depois de termos a composição e o foco escolhido, nós vamos para uma espécie de Photoshop interno, onde nós alteramos no próprio jogo a cor da fotografia. Neste caso foi um filtro. Eu gosto muito deste filtro, o Autumn, porque dá uma cor às personagens incrível. Mudar a exposição, mudar o contraste. É muito... Por exemplo, eu aqui seleciono utilizar folhas amarelas a cair à volta dele e depois vou alterar a hora para ter ali um bocado de sombra, para não ser um ponto muito estático, para haver, lá está, uma história, e altero o tempo para a chuva. Como vocês podem ver, a própria imagem muda um bocado o tom, passa a ser um tom muito mais sombrio, apesar de ser um jogo mais colorido, nós conseguimos estes tons mais sombrios, e acabo por desistir das folhas amarelas, nem sequer as uso. Isto porquê? Porque estavam a mais, simplesmente senti que estavam a mais. Aqui para a última foto, eu o ano passado venci a competição que a PlayStation Portugal fez de modo fotografia de Ghost of Tsushima e tentei recriar a fotografia. Apesar de nós, para tirarmos boas fotos, temos de ter conhecimento do modo fotografia, também temos de ter conhecimento do jogo, por causa das animações que as personagens vão fazer, etc. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é utilizar a bomba de fumo do jogo, porque no modo fotografia não existe a opção de colocar vinheta, mas a personagem, ao usar a bomba de fumo, cria uma vinheta automaticamente, e para mim isso é ótimo. Para além de que o próprio fumo cria aquele ar de nevoeiro que é assim um bocado mais místico, digamos assim, para a fotografia, e lá está, o meu objetivo final é sempre contar uma história com cada foto que tiro, por isso acabei por utilizar exatamente isto. Aqui sou eu um bocado a tentar mexer nas opções para tentar recriar a foto que tirei o ano passado, mas é completamente impossível nós criarmos duas fotos iguais. Se é impossível na vida real, nos jogos então é mesmo muito complicado. Mas acabei por gostar mais desta, e o que é muito bom, porque demonstra uma evolução minha em termos de que era há praticamente um ano atrás. As folhas vermelhas é um bocado para contrastar, lá está, com o fundo azul. Utilizar contraste é muito bom nas fotografias, na minha opinião, porque lá está, cria uma composição muito mais interessante. A pessoa não está simplesmente a olhar para um screenshot do jogo em funcionamento, está a olhar para algo que está a contar uma história. E se alguém jogou a história do Ghost of Tsushima sabe que é uma história que, apesar do mundo ser bastante bonito, bastante colorida, a história é um bocado forte em alguns pontos, e sempre tentei passar isso, utilizar os dois pontos fortes do jogo, que é a história assim um bocado mais forte na medida de ser mais violenta, com as paisagens tranquilas do Ghost of Tsushima, e o facto do Jin, apesar de ser um guerreiro, ter aquele lado tranquilo e sereno. Precisamente. Vamos então ver como é que vamos ver como é que ficou as tuas fotos. Vamos ver aqui a primeira fotografia e aqui a segunda fotografia do monge. E agora podemos fazer aqui uma pequena comparação. Esta foi a fotografia com que ganhaste o prémio da PlayStation no ano passado.
E esta foi a tua tentativa de recriação, por acaso. Gostaste mais desta? E assim se nota a nível pessoal, cada um a sua evolução neste mundo. Últimas perguntas que eu vos quero fazer são iguais para os dois. O que é que esperam que os modos de fotografia, onde é que podem chegar estes modos de fotografia, quero assim dizer. Marco, o que é que achas? Com o VR, por exemplo, achas que o VR pode vir a ter alguma coisa a ver com os modos de fotografia mais relevantes no futuro? Olha, porque não? Por acaso nunca pensei em modo de fotografia num conceito de VR. Se bem que nós É exclusivo, pensei agora. Imagina que nós temos uma fotografia quase como se fosse VR. Nós parece que estamos lá dentro do jogo exatamente, a mexer e a tirar. Portanto, ver uma fotografia num VR não era de todo estranho. É uma possibilidade. A nível de como é que isto pode progredir, eu acho que é o que a gente tem vindo a constatar em primeira mão quando estamos como jogadores e como artistas e fotógrafos virtuais neste ramo, que é de jogo para jogo, de geração para geração, de ano para ano, vai sempre melhorando, vai sempre aumentando. É que a tendência agora tem sido sempre essa, tem sido cada vez mais dar foco, porque é como o Ruben disse, é o que a gente fala, é o que a gente diz, é uma ferramenta excepcional para os jogadores e uma win-win e muito proveitosa para as empresas. Não é nada mais também como um marketing, como ele disse, e bem, gratuito. Ou seja, eu se tiver imagens espetaculares de um jogo, se calhar as empresas vão partilhar, ou seja, e é como o Ruben diz, algumas pessoas compram jogos porque veem coisas engraçadas, eu às vezes faço como alguém diz, olha, comecei a jogar este jogo outra vez, uma segunda vez, uma terceira vez, ei, estou sempre a ver as coisas incríveis, também vou começar a tirar fotografias, também vou começar a fazer o mesmo. É um bocadinho isso. A nível de ferramentas, tem sido desde antes, era simplesmente quase um print screen, tu basicamente não fazias nada, era mal mexias a câmera, a jogos em que agora a câmera é livre ou a câmera é orbital, agora acrescentas focos de luz, finalmente, é como se fosse, imagina que estás num estúdio a tirar uma fotografia e pões um foco de luz onde queres. Ou seja, cada vez mais Ghost of Tsushima, como a Ruben mostrou e bem, podes acrescentar folhas a cair, podes mudar a direção do vento. Já o Horizon fez, o Ghost of Tsushima faz e outros jogos também fazem. Está de dia, pões de noite, metes pôr de sol, metes nascer de sol. Ou seja, cada vez mais os jogos, e virtualmente, isso é muito proveitoso. As opções são quase, é só começar a pensar e eles trabalharem, e isso é que é importante, se trabalharem, ok, internamente, de certeza devem ter pessoas para isso, mas se aproveitarem a comunidade que têm, conseguem arranjar ferramentas bastante proveitosas e feedback bastante honesto de quem usa diariamente esse tipo de modo de fotografia. Absolutamente. E Ruben, o que é que tu achas do futuro destes, o futuro natural que possa acontecer nestes modos de fotografia? Eu acho que neste momento, apesar de ter tido um boom muito grande em 2021, eu acho que os modos de fotografia e os utilizadores de modos de fotografia ainda são um nicho, ainda são considerados um nicho. Nós não temos os números que streamers têm, por exemplo. Ainda não existe tantos streamers, ainda não existe tantos fotógrafos virtuais como streamers. Mas a verdade é que está a acontecer e é sempre positivo, porque streamers, se calhar eu não quero estar à frente da câmera, mas quero estar por trás da câmera. E os modos de fotografia dão esse poder e mais temos visto isso. Com os jogos a sair, nós, por exemplo, eu aposto que um Pokémon Snap não teria saído novamente, não teria sido relançado no mundo onde não houvesse tanta gente a partilhar fotos de modo de fotografia. Ou seja, temos uma Nintendo a olhar isto e lançar um jogo dedicado só a isto. E existem indies dedicados só a ter modos de fotografia. Existe um indie, está-me a falhar o nome, dedicado a só fotografar animais. Basicamente um género Pokémon Snap, mas em África. E é bastante positivo isso, e ver o interesse. Nós temos que ver que o futuro é isso que vai trazer, é mais fotógrafos. Que para as produtoras o que traz é mais word of mouth, que vai levar mais buzz. Exatamente, mais buzz, mais keywords dedicados a estes jogos nas redes sociais. Temos a Guerrilha a criar um hashtag dedicado só para isto. Por isso,
mais e mais vai trazer pessoas e jogadores a ligarem-se entre eles através do modo fotografia. Absolutamente. Última fotografia, última pergunta é jogos. O que é que vocês estão à espera de jogar para no futuro que eventualmente possa ter modos de fotografia? Marco. Que possa ter ou que tenham, por exemplo, há jogos que ainda não foi anunciado, por exemplo, Horizon Forbidden West, não disseram ainda, vamos ter modo de fotografia, mas claro que vai ter modo de fotografia. Claro que vai ter. Claro. Pegaste num ponto que foi, eu quando vi o State of Play, eu estava a trabalhar quando estava com o State of Play, eu basicamente eu vim a voar, teletransportado quase para casa, para poder ver, e felizmente, há sempre aquele buzz de querer ver aquilo live, mas como eu já não apanhei live, estava a trabalhar, então eu vi o vídeo diretamente em 4K. É incrível. O queixo caiu-me ao chão, e nunca mais o apanhei durante o live todo. Portanto, o modo fotografia naquilo, isso vai acrescentar centenas de horas em cima do jogo. Vai ser muito proveitoso. E outra coisa que estou muito, muito, muito entusiasmado, já para a semana, o Ratchet & Clank. Já esta semana, hoje é sábado, sábado. É verdade. Exatamente. É verdade. O jogo já está disponível exclusivo na PlayStation 5. E vamos terminar este vídeo com uma fotografia. Eu vou tentar fazer alguma coisa, porque eu não sou grande fotógrafo digital, mas vamos ver o que é que sai dali. Queres também jogar o Ratchet & Clank, não é? Um ambiente assim um pouco mais. É da Insomniac por trás de toda um grande boom de modo de fotografia, estão a fazer as coisas incríveis. Aliás, eles são extremamente dotados de trabalhos incríveis no seu campo, ou seja, têm feito coisas incríveis com Miles Morales, com o Spider-Man Remaster, acrescentaram atualizações de frames, mudaram o modo de fotografia. Cada vez há um jogo que sai, este é a melhor fotografia, vem outro jogo, não, agora é este. E é isso que temos vindo a ver. Eles acrescentaram finalmente o que a gente fala e tanto, as luzes, não é? E, ou seja, todas as coisas que vimos bastante positivas já no Miles Morales, vai obviamente continuar por Ratchet & Clank, e é um jogo que vai dar muito gozo, se calhar, tirar fotografias, jogar e ver, porque é um jogo exclusivo para a PlayStation 5, ou seja, agora vamos ver o que é um jogo de raiz, com modo de fotografia, se calhar pensado nesse sentido. Pode ser bastante interessante. Precisamente. Ruben, acho que os títulos vão ser mais ou menos semelhantes, não é? Os teus. Não. Só há esses jogos, sim, quero muito fotografar, mas só há um jogo, e quem me segue nas redes sociais sabe que é God of War. Mais à espera, que é o God of War. Seja qual for, claro. Seja qual for a data da sequela, eu vou estar lá no dia 1 a tirar fotografias do dia 1, se tiver modo de fotografia no dia 1. Ano que vem, vamos ver, quem sabe. Posso-vos dizer que vou passar mesmo muito tempo naquele modo de fotografia. Vai ser difícil para mim acabar aquele jogo. Absolutamente. Quem sabe para onde que vem, vamos ter aí o Ragnarok e o nosso Kratos de volta. Ruben, Marco, gostei muito de falar convosco. Tivemos aqui um grande especial no nosso Lisboa Games Week Show, inevitavelmente, porque os modos de fotografia são cada vez mais importantes e conseguem-se mesmo obras de arte incríveis. Ficamos em contacto, de certeza. Vamos ter mais oportunidades aqui no Lisboa Games Week de pratear mais dos vossos trabalhos, e de vocês aí em casa também comecem a tirar fotografias, e vou-vos deixar mesmo com a minha foto do Ratchet & Clank. Obrigado, malta, fiquem bem. Nada, obrigado. Obrigado. Peggy 7. Ratchet & Clank! Surpresa maravilhosa! O que é que tu queres, Nefários? Vamos para uma dimensão onde eu ganho sempre! Clank? Onde é que eu estou? Uma Lombax? Quem és tu? Sou Riven. Vamos dar uma volta. Espera, tenho de encontrar o meu amigo. Imperador Nefários está
De volta? Sim! Imperador! Claro. O teu Nefarius é muito parecido com o meu. Malvado como ele também. E aquele Lombax. Estou a ir, mano. Se não obtivermos o dimensionador agora, podemos perder todas as dimensões. Oh, céu. Ele é um dos mais conhecidos atores nacionais, também é fotógrafo, e será que gosta de videojogos? Vamos descobrir já a seguir com o Ivo Canelas. E eu já estou aqui com o Ivo Canelas. Olá, Ivo! Olá, Bernardo. Muito obrigado por aceitares o nosso convite e por estares aqui no Lisboa Games Week Show. Obrigado. Ivo, nós não nos conhecemos ainda, virtualmente apenas. Quero-te dar os parabéns pela tua peça de teatro fantástica. O grande sucesso que teve ao longo deste tempo todo já terminou, todas as coisas maravilhosas. Como é que foi essa experiência para ti? Como é que é? Desculpa, não ouvi-te um bocadinho mal. Como é que foi essa experiência para ti? Foi incrível, foi incrível. Foi uma aventura. Foi muito mais tempo do que eu esperava. Nunca fazer tantos espetáculos, fizemos mais de 150 espetáculos. Nunca pensávamos fazer tantos espetáculos. Começámos em 2019, se não estou em erro, atravessámos todo este período pandémico, conseguimos fazer entre confinamentos e terminámos a semana passada. Foi assim mesmo uma experiência muito incrível e muito especial. Muito bem, muito bem. Sem dúvida uma peça fantástica. Estás agora a preparar Cenas de uma Vida Conjugal. Mais uma peça também muito complexa, que as pessoas poderão ver no final, a partir do final deste mês no São Luís. Quer dizer, já está tudo esgotado, não é? É impossível. Está esgotado, mas eu acho que há aqui duas coisas. Uma é que, portanto, é na sala de Mário Viegas, que é uma sala pequenina e que só leva normalmente perto de 100 pessoas. E agora, com as questões de segurança que se mantêm, só estamos a levar 45 pessoas por noite. Portanto, daí também ter esgotado muito rapidamente. Mas penso que, não tenho a certeza, que o sistema da BOL é que permite reservas. Portanto, se no caso de não serem tudo vendas, talvez sejam algumas reservas, e se não forem compradas 48 horas antes do dia do espetáculo, voltam a ser de novo colocadas à venda. Portanto, há a possibilidade de aparecerem bilhetes mais perto das datas. É ficarem atentos. Então, fica a mensagem aqui. Ivo, vamos fazer só aqui um pequeno apontamento para os videojogos. Cada vez mais os modos de fotografia são muito importantes nos videojogos. É um nicho ainda, mas os fotógrafos digitais estão a utilizar aqueles cenários virtuais fantásticos para tirar fotografia. Tu também és um fotógrafo, tens neste momento uma exposição em Lourdes, nas Galerias Vieira de Silva, Suspension of Disbelief. O que é que nos podes dizer sobre essa exposição, que as pessoas ainda podem ver, sem estar escutado até ao final de agosto? Exatamente, até dia 21 de agosto, nas Galerias de Loures. A entrada é gratuita, é de terça a sábado, de manhã e de tarde, tudo também com as mesmas regras de segurança de pandemia, portanto só podem entrar 10 pessoas cada vez na galeria. A galeria é super espaçosa. São 30 quadros, 30 fotografias a preto e branco, de tamanho grande, que eu fui tirando ao longo dos anos, tanto com telemóvel como com máquina fotográfica. E a Suspension of Disbelief é este conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito da forma como nós, seres humanos, nos relacionamos com a arte, que é desligamos este modo racional de aquela coisa que os nossos pais nos diziam quando éramos miúdos, que é não te preocupes que é tudo a brincar, e nós desligamos essa coisa de nos envolver, de sabermos que é brincar, sabermos como está a acontecer, e envolvermos tanto com a literatura como com as imagens, com os filmes, e é isso que nos permite acreditar naquilo que está a acontecer e levarmos aquilo mesmo a sério e vivermos aquela realidade à nossa frente. Portanto, são 30 fotografias que eu tirei ao longo dos anos e que
estão todas à venda, já vendemos 2 e uma foi comprada pela Maratona Fotográfica agora de Lisboa, que é um dos prémios da Maratona Fotográfica, e que todo o valor das fotografias reverte a favor do CPR, que é, eu nunca sei dizer a primeira, não é Centro, é Centro de Português de Refugiados, não é centro, mas é, não vou agora, que é, mas na realidade é um centro em Loures que recolhe refugiados no mundo inteiro, um projeto super interessante, CPR. E todo o dinheiro a ver as fotografias reverte a favor deles. Muito Portanto, bem, muito comprem. bem. Organizem mais. E acompanhem-te no Instagram, porque podem acompanhar o teu trabalho fotográfico lá. Sim, é que eu não chamaria de trabalho, mas é mais um hobby, gosto de uma paixão. Eu não domino de forma alguma a técnica da fotografia. Os telemóveis facilitam-nos muito a vida, por um lado, nesse sentido, mas por outro lado, gosto realmente de olhar e observar as coisas e registá-las. Algumas com o telemóvel, outras com máquina fotográfica, mas sou um completo amador. O maior respeito pelos fotógrafos. A visão conta muito, a visão conta muito. Sim, sem dúvida, é tudo a conta, é verdade, é verdade. Ivo, tu vais regressar à televisão, felizmente, à RTP, numa nova série. Qual é o palco que tu mais gostas? O palco do teatro, o palco da televisão, o palco do cinema? Onde é que te sentes mais à vontade? Olha, eu gosto muito de filmar, portanto, tanto para televisão como para cinema. Gosto muito de filmar, eu gosto muito de representar, ponto. Mas há algo realmente em filmar, tanto para cinema como para televisão, que me dá imenso prazer. Eu gosto muito eu gosto muito de trabalhar em equipa e gosto muito da loucura saudável e criativa que é uma equipa de cinema ou televisão. Há ali qualquer coisa que me fascina, porque nunca sabemos exatamente bem o que é que vai acontecer amanhã, pelo todo o caos organizado de formiguinhas criativas a criarem pequenos momentos em que nós, atores, durante 2, 3, 4, 5 minutos, entre a ação e o corte, criamos uma realidade dentro desta realidade e o desafio que isso é. Gosto desse caos, gosto desse lado em que o tempo não é linear. Gosto de estar pronto quando dizem ação e desligar quando dizem corta. Há um lado não linear que me interessa à brava, há um lado em que morres primeiro antes de nascer, que me fascina no cinema e na televisão. Adoro teatro também. Há no teatro um lado muito cansativo para mim, que é o lado do terça a domingo, às vezes, que o que eu quero dizer com isto? Quero dizer que teatro para mim exige um tempo que, se não for um grande texto ou se não for um desafio muito grande, eu hesito muito em aceitar, pelo tempo, pela forma como te consome o tempo. Foi interessante esta coisa, é interessante isto que se abriu com a pandemia, de horários diferentes, horários não convencionais de teatro, 7 da tarde, 9 da manhã. Acho fantástico como o público aderiu a isso. Porque há um lado na rotina do teatro de agora vamos fazer isto durante 3 meses, de terça a domingo, que eu não gosto. Que eu gosto muito de fazer, se calhar, temporadas curtas, e contra mim falo, com esta história de todas as coisas maravilhosas, foi excepcional, porque também não era um espetáculo convencional, se é que tal coisa existe. Convencional no sentido em que é sempre igual. Eu sei que nunca é sempre igual, mas é bastante igual. E no espetáculo Todas as Coisas Maravilhosas, como tinha interação com o público, nunca era igual, nunca se sabia bem o que é que ia acontecer. Portanto, acho que foi por isso que eu fiz durante tanto tempo. Senão, mas mesmo se tu me dissesses, bora lá fazer este espetáculo, nunca é igual todas as noites, porque o público intervém durante 6 meses e fazia-te um manguito e dizia, nem pensar nisso, porque é realmente muito, e tenho o maior respeito e admiração por quem consegue fazer carreiras muito grandes e muito longas, porque acho que é mesmo esgotante. No cinema e na televisão tens uma coisa que é, repetes o mesmo take, se tiveres esse privilégio e esse tempo
3, 4, 5 vezes, que é raro, normalmente não tens assim tanto tempo, infelizmente, mas depois amanhã é diferente da tarde, a tarde é diferente da noite, os espaços onde vais filmar é sempre diferente, amanhã estás aqui, outro dia estás ali, as equipas vai mudando, as pessoas vão mudando, os atores vão mudando, e acho isso fascina-me, essa constante movimento e entropia. Essa magia à frente e atrás da câmara, é verdade, sem dúvida. Sim. E falando agora um pouco aqui do que tem acontecido nos últimos anos, um grande boom aqui dos serviços de streaming, reconhece aqui que o potencial que já existiu e pode vir a existir por parte destes serviços a nível do potencial criativo, da liberdade criativa por parte dos argumentistas, por parte de podermos explorar ideias com um pouco mais de dinheiro. Acreditas que estes serviços vêm trazer coisas muito boas para os atores e para todas as pessoas que estão envolvidas nestas artes? Ou preferes ainda a questão do cinema, mesmo em sala, ou achas que as coisas estão mesmo a mudar? Uau. Bom, então, eu acho que espero que uma coisa não exclua a outra. Ou seja, quando surgiu, sei lá, quando de repente surgiu o disco de vinil, ou CD, havia uma paranoia que os concertos iam acabar. Fala que se calhar quando surgiu o disco, das primeiras vezes que conseguimos registar num objeto físico um concerto que normalmente só poderíamos consumir ao vivo. Houve o pânico e o medo de que iria acabar com a música ao vivo. Ora, eu não vou ao cinema desde que se deu os primeiros sinais da pandemia, eu não voltei ao cinema, se não estou em erro. Já fui ao teatro várias vezes. Ao cinema ainda não fui. Vi cinema num espetáculo de teatro e não me estava a apetecer ver. Estava a apetecer ver pessoas ao vivo a fazer coisas ao vivo. Porque de repente temos estado muito relacionados com os ecrãs e confesso que senti algum cansaço. E houve aqui uma relação entre mas um ecrã e salas partilhadas e vírus e ecrã. Bom, aqui uns fenómenos curiosos. Eu espero que nós voltemos aos ecrãs. E eu espero que voltemos a estes ecrãs grandes e gigantes que partilhamos com mais pessoas. Estava a ver no outro dia em Nova Iorque o aluguer de salas de cinema inteiras para festas de aniversário. Mínimo de 20 a 30 pessoas, fica qualquer coisa como $400 para 20 pessoas, o que é uma experiência curiosa. Mas o streaming é sem dúvida incrível e o que tem permitido a nível de produção é extraordinário. E o que tem permitido a globalização de atores e internacionalização de atores também extraordinário. E o que tem permitido, ou que pode vir a permitir, nós ainda não conseguimos dar completamente esse salto, da produção nacional que depois pode ser internacionalizada, quer dizer, estes grandes gigantes percebem que a possibilidade de termos atores locais, atores nacionais a participar em produções internacionais também atrai o interesse nacional para essas mesmas produções internacionais, mas também a capacidade de produzirmos localmente com meios dos quais não estamos habituados e que depois será distribuído internacionalmente, também é super apelativo. Eu espero que no meio disto tudo, nesta luta toda, que nesta competição toda, não aconteçam duas coisas. Uma é a saturação, uma saturação por excesso até de produção e de repente perdem-se pérolas e produtos que poderiam ser explorados no meio deste barulho todo de top 10, se perca a capacidade. Ontem que baixei o Filmin, por exemplo, a plataforma do Filmin, fiquei muito interessado, realmente, uau, havia uma série de filmes que não estão de todo a ser promovidos ou vistos nas outras plataformas. E de repente comecei a pensar que ainda Filmin é uma espécie de Nimas streaming. O Netflix é completamente pipocas ou está a ficar um pouco pipocas e não sei o quê. E realmente cada público procurará aquilo que interessará mais. Mas, por outro lado, a 7 euros cada uma destas plataformas também depois se torna um desafio de como é que é 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7? Será que podes ter todas? A Disney, a Amazon, de repente estamos a falar de valores
incríveis. Bom, mas pronto, mas isto para dizer o quê? Para dizer que sem dúvida é fascinante, porque é incrível a quantidade de produção, mas espero que isso não aniquile necessariamente a experiência cinematográfica e que aconteça exatamente o contrário, que é, agora, aqui não tenho a certeza se é possível, porque é outro ecrã, não é uma experiência ao vivo. E que não seja só, que não escolhamos os ecrãs apenas para ir ver o último grande blockbuster gigante com explosões de 300 metros, porque queremos ver aquilo tudo a explodir. Ver um cinema de autor num grande ecrã, aí que espero que seja igualmente gratificante. Mas pronto, mas nós sabemos que são experiências diferentes, não é? E há produtos que são mais transversais na forma como comunicam e neste momento estamos um bocadinho dominados e invadidos pelos super-heróis e fiquei um bocadinho assustado agora por causa da pandemia. Não sei se tu viste uma publicidade aos próximos 20 filmes da Marvel que vão sair, que ficaram entupidos agora estes 3 anos. E eu de repente... Um mapa já gigantesco. Eu fiquei esgotado só de ver o trailer. E havia alguém que escrevia no The Guardian com muita graça: eu não tenho dinheiro para ir ver estes 20 filmes, mais as pipocas, eu vou morrer só das pipocas que eu vou comer. Mas era engraçado que eles estavam-se a autopromover não só como, pronto, é o próprio espírito dos filmes, de salvar o universo, eles estavam a fazer ali um paralelo curioso entre salvar o universo e salvar o cinema em sala. Agora, fogo, estes filmes todos acumulados é um bocadinho esgotante. São muito mesmo, e é assustador. Já o bom que tens que ser a matemática para não te esqueceres de Thor 4, Ragnarok 3, menos 2 do outro, 7, 16. É que uma quantidade de números já. Opa, imagina nós agora com 50 ou 70 anos a ver que vai sair o Ragnarok 27. Sabemos lá o que é que aconteceu há um montão de anos atrás. Pode ser um bocadinho. Pronto, e aí também jogos de computador também vivem muito disso, quer dizer, é muito curioso esta coisa do 2, 3, 4. Tu descobres um produto e depois não o largas, não é? Mas o cinema, também vamos ser honestos, o cinema também é uma arte que se tem prestado muito a isso desde o seu começo, que é. Nós encontramos uma partitura, não é? E agora vamos fazê-la e refazê-la de acordo com o olhar dos tempos. Mas aí também, se calhar, vamos lá pensar este ano passado, se calhar o teatro também é assim, e é por isso que continuamos a fazer Shakespeare passados estes anos todos, não é? Porque vamos olhá-lo com a cor dos tempos. Agora, pronto, o problema é que o Thor 28 não é o Shakespeare. Mas imita, não sei se estou a dizer algum disparate, estou aqui a pensar, imita de uma forma popular, ou mais popular, as questões de bem e mal, e não sei, das tragédias, não sei, posso dar aqui sim, mais ou menos, acaba um bocadinho, sempre, os super-heróis têm sempre o tal herói antagonista, ou seja, temos sempre essa perspectiva, e essa está sempre presente. Sim. Ivo, passando agora realmente para os videojogos. Conta-me lá então, qual foi a tua primeira experiência com os videojogos que te lembras? Conta-me tudo. Para tudo. Então é assim, vamos começar a falar sobre isto com calma. Sempre quis falar sobre isto. Então, o meu pai comprou-me, quando eu era miúdo, comprou para mim e comprou para ele uma coisa que era o Sinclair, que ainda era antes do ZX Spectrum, que era uma coisa sem teclas, super futurista, que tu espirravas e aquilo desligava-se tudo. E dos primeiros jogos que nós jogámos, não, estou a mentir, antes disso ainda tive, que o meu pai trouxe da América, aquela coisa dos pauzinhos, com a bola, portanto, que tinhas umas coisinhas assim que tu rodavas típicos de gás e que controlavas uns pauzinhos que já para jogar a 2, ainda hoje. Acho que isso é um jogo que eu gostava de ter, que é basicamente ping-pong ou ténis, uma bolinha e tu com os pauzinhos evitáveis. Chamava-se Pong, pronto. E pronto, muito bem. Foi a primeira experiência que eu tive desses jogos. Depois no Sinclair, jogávamos uns jogos basicamente princípios básicos de matemática, ou aterrar um paraquedista num sítio, ou mandar uma bala que tinhas que calcular o ar que ia acertar no outro sítio. Pronto, coisas muito simples. Depois, Spectrum,
e do Spectrum já tenho memórias, mas lembro-me assim das primeiras coisas que joguei no Spectrum, uma coisa que era o Scuba Diver, que ainda hoje que era um mergulhadorzinho, e ainda hoje que jogava com o meu pai fala do Raio Esparta do Polvo, que é que para tu entrares para um segundo nível do Scuba Diver. E a partir daí, portanto, os jogos vão se esborrando um bocadinho mais. Depois ainda tive o Commodore 64, portanto, que já é uma máquina do caraças para jogos, mas já não me lembro bem que jogos é que eram, mas lembro que os gráficos subiram de qualidade extraordinariamente. E depois, assim, make a very long story very short, passamos para as Playstations em geral. Acho que não estou a saltar aqui nenhuma máquina. E nas Playstations eu descubro dois jogos que acabam depois por definir o meu prazer pelos jogos, que é descubro Worms Armageddon. Worms Armageddon, diz-te alguma coisa? Verdade. Pronto, Diz muitíssimo, eu gosto imenso de jogar Worms. Ainda hoje tenho Worms Armageddon na PlayStation, ainda hoje jogo com o meu irmão que tem menos 20 anos que eu, jogamos o Worms Armageddon. É das coisas mais divertidas que fazemos. Do jogo, muda tudo e nós sempre compramos sempre o último Worms Armageddon, porque é hilariante. E quanto mais a televisão é maior, mais o Worms Armageddon é maravilhoso. Exatamente. Maior é também. Exatamente, também as minhocas são maiores e pronto. Portanto, eu e agora comprei o Oculus Quest 2, portanto, a realidade virtual, que é já todo um outro salto muito curioso. O Worms Armageddon é o que define para mim o meu verdadeiro prazer em relação aos jogos, que é, eu gosto de jogos ou de equipa, ou seja, eu gosto do contacto nos jogos, eu gosto do lado social dos jogos. Já não tenho muita paciência para o lado individual dos jogos, nem necessariamente para o lado online dos jogos. Aqui estou-me a contradizer porque o Oculus Quest trouxe outra vez o lado online. Eu gosto mesmo de estar no mesmo espaço físico a jogar um jogo como Worms Armageddon. Gosto desse lado de contacto humano também jogamos online quando ele está no estrangeiro, mas gosto mesmo de estar lado a lado e quando o jogo não está a correr bem, poderes aplicar força externa exatamente. direta no outro jogador para aquilo ir ao lugar. Pronto, é o que me diverte mais. Depois também era muito viciado, mas tive que largar porque aquilo demorava demasiado tempo. Age of Empires era assim um... Age of Empires, maravilhoso. Não percebo porque é que não voltaram a reeditar. Acho que eu ali... Vão reeditar este ano Não. ainda. É? Sim, Mas Age of Empires 2 vai ser reeditado este ano em alta definição. E vai ser em jogo? Ou porquê? Que engraçado. Porque é muito curioso, e voltando à coisa das sequelas, não, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de sequelas, não, sequelas é quando tens uma doença e fica-te uma sequela de doença. Como é que se diz que disparado, as continuações? São sequelas, se é uma continuação temporal... É uma sequela. Não é aquele quando tu ficas com uma mazela, estou baralhado. Bom, não, é sequela também. É sequela também, deve ser algum sinónimo, é um sinónimo duplo, tem de... Ok, vou confiar aqui, Bernardo. Então estão os dois enganados. Alguém nos vai dizer nos comentários, deixa estar. Exatamente. Mas, que é assim, é fascinante esse jogo, Age of Empires, que é um jogo de sucesso, incrível sucesso, super... um jogo muito louco de mistura de estratégia e de ação direta, e depois foi só aproveitado por esta coisa insuportável dos pay-to-play dos jogos, que é o lado casino dos jogos, e isso é toda uma outra conversa que eu acho super interessante, que é o lado casino dos jogos, que eles foram explorar um jogo que tinha, numa geração como eu estou com 46, portanto, na minha geração havia uma relação de afetividade muito profunda com esse jogo, porque jogámos esse jogo quando tínhamos 18, 20 anos, provavelmente, ou se calhar, acho que sim, não, 20 anos, 20 e poucos, 25. E quando temos 40 e tal anos e temos dinheiro do banco, espera-se na conta poupança, os gajos foram literalmente buscar o afeto que nós tínhamos esse jogo e explorá-lo nos telemóveis, em que tu pagas para fazer aquilo que era uma curtição e tu estavas a fazer outras coisas enquanto tu estavas a evoluir. Portanto, é muito curioso, do ponto de vista psicológico, é curioso e interessante o marketing, mas aí já não me interessa e acho que é, uma vez mais, é o lado rabbit hole que a sociedade de entretenimento pode ter, que é super perigoso, que é, em vez de tu estares
ou a jogar com alguém, ou a passar 1 hora ou 2 entretido numa relação que não é apenas frustrante, mas é gratificante pelo tempo que demora a atingir alguma coisa, tu passas a acontecer 2 coisas. Ou a sentir-te frustrado com a tua tarefa, que é em tudo muito semelhante ao que acontece, sei lá, quando tens uma profissão chata, ou então, se tiveres dinheiro, a pagares para ultrapassar essa frustração, ou, se não tiveres dinheiro, a gastar o dinheiro que não tens para pagares, para ultrapassar essa frustração, para depois, quando voltares à tua vida real, aumentar ainda a tua frustração, porque ainda tens menos do que tinhas nas razões que te levaram a sair para um sítio escapista. Agora, quando voltas à realidade, ainda tens mais problemas do que tinhas, porque gastaste 200 euros a evoluir uma merda que na realidade não te serve para nada, não tem tradução da vida real. E isso acho profundamente chocante, e ainda bem que vou lançar o jogo, espero eu, na sua versão mais clássica, não é? Vai ser a parte, exatamente, é exatamente o mesmo jogo, mas com gráficos de hoje, e deve ser fantástico voltar àqueles impérios incríveis. Olha, Ivo, os videojogos estão cada vez também mais realistas e cada vez mais utilizam grandes atores para dar vida àquelas personagens absolutamente fantásticas através do motion capture. Tu veste algum dia fazer uma personagem e interpretares uma personagem onde tudo à tua volta, na realidade, são panos verdes? Repara, o trabalho de ator, no seu lado mais depurado, não é mais do que trabalhar com panos verdes à volta. Ou seja, a imaginação, aquilo que tu fazes como ator é estás a responder com verdade a estímulos imaginários. O pano verde não é mais do que o último estímulo imaginário. Quando estou no teatro e estou a representar que estou numa casinha a falar com a minha esposa, como agora, por exemplo, agora nas cenas de uma vida conjugal, eu estou a imaginar à minha frente que tenho uma quarta parede. Portanto, à minha frente não está o público. Está uma quarta parede e eu estou aqui e o público por cá está ali. Portanto, isso não é mais do que um pano verde mental que eu preencho com a minha imaginação. Portanto, claro que sim. Eu ainda agora fiz uma curta-metragem que filmámos num sítio muito interessante na Polónia e pronto, e eles, os realizadores, vêm da animação e todo o nosso trabalho era pano verde com manipulação de objetos reais, mas tudo o resto era fundo verde, que era uma floresta que eles depois irão preencher tudo em animação, em CGI, em pós-produção. Portanto, claro que sim, eu acho que esses universos são super interessantes e pelo menos interessantes de experimentar uma vez. Eu nunca fiz, acho que não estou a esquecer de nada, nunca fiz, portanto tenho sempre alguma curiosidade. Acho que tenho muita curiosidade também ou seja, agora com a coisa do Oculus Quest, que tenho experimentado, é muito curioso porque te abre realmente portas para uma série de coisas, que é, aquilo tem muitos conteúdos lá dentro para experimentar, tem filmes, e nós estamos realmente a ver filmes numa relação 2D, não é? Portanto, o 3D ainda é muito artificial quando a gente vai ao cinema vê-lo. Agora, e este será, sem dúvida, digo eu, o próximo salto, que é quando os jogos e os filmes se cruzarem de alguma forma, porque, sei lá, estava a ver um conteúdo muito giro de um pequeno filme sobre o ICE, não é sobre o ICE, é sobre a malta vítima do ICE, portanto, famílias em que alguns membros da família são... e tu de repente, tu estás a ver o filme ali dentro. E tu escolhes para onde olhar a tua experiência 360. Isto tanto do ponto de vista da representação como do ponto de vista de quem vê é super interessante, porque trará dinâmicas às histórias super ricas. Repara que nós já fizemos ao longo dos anos montes de tentativas, todas elas que eu acho que elas irão todas convergir, que é, por um lado, estamos a fazer experiências com o 3D pelo menos desde que eu tenho 15 anos, em que apareceu o monstro da Lagoa Negra, todos com óculos, a tentar ver aquelas pequenas coisas em que a mão
parecia mesmo que entrava por ali dentro. Muito bem, continuamos a lutar no sentido de tornar essa experiência que não seja só um Fediver e que tenha um efeito e que tenha realmente alguma coisa que acrescente algo à narrativa. Ainda não estamos completamente conseguidos no ecrã, mas já conseguimos nos óculos. Nos óculos, ouve lá, eu quando meti os óculos pela primeira vez... É incrível. É incrível, eu fiquei maluco com aquela experiência. Eu tenho distância, eu tenho relação 360 e o meu corpo e a minha habitua-se àquilo. Áudio também 360, que o cérebro Tenho o hábito também. 360, claro que sim. Depois a adaptação do meu cérebro àquela imagem é muito rápida e ele compra muito rapidamente e quanto mais tempo fico lá dentro, mais compro, que eu estou num espaço que vai daqui até ali ao outro lado, quando na realidade uma sala de 2x2. Pronto. Mas, então, depois também fizemos, do ponto de vista narrativo, já há 30 anos pelo menos, na televisão, a coisa do liga a decidir o final. Em que dão-nos 2 finais e nós escolhemos quer este ou quer aquele. Pronto, também era um bocadinho Fediver, um bocadinho efeito e pouco mais do que isso. Os jogos de computador trazem-nos, a cada decisão que tu tomas, tu vais alterando cada vez mais o grau de complexidade do jogo, o que te obriga a jogar o jogo várias vezes, para veres mesmo se não te estão a enganar quando dizem que tens free will no teu jogo e é mapa aberto. Muito bem, bora experimentar. Agora, quando tu juntas todas estas técnicas numa só experiência, tu começas a chegar a um sítio onde eu imagino que eventualmente nos libertaremos dos óculos em si e passaremos a ter uma experiência em que, digamos que estamos no teu quarto ou no meu, um 2x2, são espaços pequenos, mas também tens isso agora nos óculos, que é uma pequena máquina, onde é uma espécie de passadeira, onde tu estás preso para jogar os jogos shoot 'em up, onde estás preso e podes mexer as pernas. E ao poderes mexer, podes correr, porque estás controlado naquele espaço. Bom, tu aqui começas a aproximar muito de uma experiência de um sonho, que é, tu num sonho, tu estás num sítio fechado, deitado, desligado, mas tens todos os estímulos do movimento total. Portanto, se eu estiver numa cadeira ou num sítio onde esteja preso, onde possa permitir o impulso das pernas, e repara que estamos a falar ainda no sentido literal, porque eu ainda posso juntar-lhe, e já tens em tudo o que é experiências biónicas, portanto de peças exteriores ao teu corpo, onde tu já consegues ter a sensação, já consegues através da cabeça dar a próteses o comando da mão, mas da mesma forma que consegues dar e a prótese reagir, eu imagino que também chegaremos a um sítio onde eu dou a informação e eu tenho a sensação de reação sem reação. Então aí nem precisaremos do aparelho que nos prende, porque eu estou a dar o estímulo, não é? Pronto, portanto, e eu aí passarei, quanto mais complexas forem as narrativas, mais eu posso mergulhar em que a experiência deixa de ser passiva, deixa de ser ao mesmo tempo exterior a mim e eu passo a ser o centro da experiência. E aí... Uau! E aí pronto, entramos naquele Brave New World que é... É o Ready Player One? Não, exatamente, e para aqui voltar. Ou seja, em que a realidade que nós criamos, que nós mergulhamos, pode ser tão escapista e tão forte que vamos a questionar a própria validade ou o interesse desta realidade, não é? E temos filmes do Christopher Nolan, o Inception, onde tu percebes, não é, onde é que eu estou e acima de tudo, não é, se esta é a verdade ou não, e aquele peãozinho, coisa, e acima de tudo, o que é verdadeiro, o que é a verdade em si, e o que é a realidade em si. E isso é absolutamente fascinante e perigosamente fascinante. Mas repara, e vou-me calar já a verdade, que é, ao mesmo tempo, na nossa relação com a arte e com a literatura, e voltamos ao Suspension of Disbelief, que é, nós já fazemos isso quando mergulhamos num livro. Quando tu começas a ler um livro e esse livro tem a densidade suficiente e a grossura suficiente, um bocadinho do tempo que te vai retirar da tua vida e que te vai criar-te um universo suficientemente amplo para tu mergulhares naquele sítio e estares ali naquele sítio. Isso em si, de alguma forma, é tudo semelhante ao que será, acho eu, ver filmes e jogar jogos e isso tudo uma mesma coisa. E daí, é incrível. E daí a darmos o salto final,
que é o salto em que eu acho que existe essa possibilidade em nós, que é o salto em que a uma só consciência. Ou seja, aquilo que nós desconfiamos que existe e que nós sabemos que existe nos animais, em alguns animais, um sistema de geolocalização em que eu sei onde é que está todo o meu grupo, que nós, em princípio, teremos tido isso há muitos milhões de anos atrás, mas perdemos algures, e eu li algures, uma história muito interessante em que isso está associado ao facto da forma como nós comunicamos. Tivemos que largar aqui outra coisa qualquer que nos permite, ao falarmos, perdemos essa capacidade, mas vamos, esta noção que às vezes que é, tu ligas-me, estava agora mesmo a pensar em ti, Bernardo, estava mesmo que estranho, que curioso, esta noção, nós devemos chegar a um sítio em que vamos perceber que estamos realmente todos ligados, e aí, meu caro amigo, deixaremos estes corpos e passaremos para outra coisa muito mais interessante. Meu Deus, vou-me calar aqui, insuportável. Nada mesmo, nada mesmo. Agora tive aqui uma trip incrível. Exato, mas foi espetacular e nós é que agradecemos por essa trip. Ivo, muito obrigado mesmo. Foi uma conversa muito boa. Deixaste-nos aqui a tua experiência com os videojogos, que é muito importante. Eu tenho certeza também que o VR também será muito importante a nível terapêutico, para ajudar as pessoas. De certeza que isso acabará por ser. E os videojogos não é só diversão, também podem ser um bocadinho outras coisas. E tudo o que disseste é mesmo de facto verdade e é para pensar mesmo para o futuro. Claro. Ivo, muito obrigado por passares aqui um bocadinho connosco também. E desejo-te o melhor para a tua carreira e ficamos em contacto. Um abraço, Ivo. Obrigado. Ivo Canelas, malta, obrigado. Até já. Já estou aqui com o Gonçalo Beginha do 8-Bits. Olá, Gonçalo. Olá, Bernardo. Tudo bem? Está tudo bem por aí, extremamente longe daqui onde eu estou. Cada vez mais longe. 500 metros. Gonçalo, hoje estás aqui para falar de que jogo? Ratchet. E não é Clank, não é? É o Rift, não é? Ratchet & Clank. Uma dimensão à parte que saiu ontem para a consola, é um exclusivo da PlayStation 5, e nós tivemos a oportunidade de jogar este jogo absolutamente fantástico. Tu que estás em casa já, possivelmente estás neste momento a testar o jogo e não nos estás a ver, se estiveres a jogar, mas nós vamos comentar aqui um bocadinho do gameplay que vamos começar a ver agora. Este gameplay é não vamos revelar grandes coisas, por isso não se preocupem com spoilers, não vai haver spoilers aqui, mas vamos falar aqui um bocadinho desta situação que estamos a ver agora, que já nos foi apresentada antes no State of Play, que é esta transdimensionalidade. Gonçalo, como é que é possível termos um jogo em que nós, sem loading times nenhuns, passamos assim de um mundo completamente para o outro e estamos a saltar numa coisa e temos de facto a controlar o boneco, o nosso personagem, mas as coisas estão a mudar tão rapidamente. Como é que isto é possível? Realmente só o poder da PlayStation 5 permite fazer estas coisas, não é? Mas é incrível a nível de produção como é possível fazer uma coisa destas. Como é que a personagem se teletransporta de um espaço para o outro e não há carregamentos, não há e é muito giro, e não há pausas nenhumas e nós continuamos ali fluidamente a jogar o jogo sem mesmo nenhuma interrupção. Absolutamente. Sabes, uma das coisas que eu noto logo e notei logo no State of Play é que estes mundos novos têm muito mais vida, muito mais ação, têm mais monstrinhos, mais aliens, o que é interessante de ver. Muita vida, muita iluminação, muitas explosões, muita animação, muita cor, muita luz. É bastante interessante. Visualmente é de encher mesmo o olho. Existe uma diversidade muito grande a todos os níveis, mas existe uma diversidade muito grande no jogo. Bernardo, eu que joguei vezes sem fim o último Ratchet & Clank, que armas, temos armas novas, não é? Não sei, mas temos muitas armas e deve ser um dos pontos positivos do jogo. Absolutamente. Temos um arsenal absolutamente gigantesco de armas que
podem ser evoluídas de diversas formas, através dos menus, através de automaticamente, através de ataques que nós conseguimos fazer aos nossos inimigos, quando há uma coisa que resulta muito bem. A arma pode subir automaticamente de nível, mas nós também vamos ganhando pontos para que possamos melhorar as nossas armas. E esses pontos são adquiridos como? Os pontos são adquiridos de várias formas, principalmente através à medida que vamos destruindo os nossos mini-bosses, à medida que vamos progredindo na história, automaticamente vamos recebendo esses pontos. Se queres comprar armas, tens que ir juntando os parafusos, que vamos em qualquer sítio, nas caixas, se matarmos uma personagem, vamos recolhendo aqueles parafusos e depois podemos trocar milhares de parafusos por determinada arma. E depois temos a área que já tem vindo a ser muito habitual nos videojogos, onde podemos evoluir realmente a nossa arma até para coisas incríveis como derreter os nossos inimigos. Bernardo, diz-me mais uma coisa. A nível de jogo, de jogabilidade, como é que é os níveis? Nunca paras? Passas de planeta para planeta? Como é que está a narrativa? Existe uma pausa? Por exemplo, em comparação... Nós não temos... as únicas pausas que o jogo tem, no sentido que não pode jogar, são os cutscenes. Mas tem muita história. Mas também são animações, ou seja, os miúdos vão gostar bastante de ver aquelas animações e são muito engraçadas. Não se nota a diferença entre uma coisa e outra. E depois, o mais interessante, a única pausa que existe, é assim que podemos dizer, é nos momentos em que vais comprar as armas, ou então no momento em que estás dentro da nave espacial e podes escolher para que planeta é que queres ir, se bem que existem muitas aids que te dizem logo, ok, é para ires para este planeta, mas se quiseres podes ainda ir aos outros. Não existem grandes pausas, o jogo é muito frenético, tem imensa energia, como podemos estar a ver, passamos de uma dimensão para outra e há sempre coisas que estão a acontecer que não paramos. De facto, o jogo é mesmo muito frenético. A utilização depois em questão dos comando DualSense, a questão do som, remetem-nos também lá para dentro do jogo cada vez mais, e isso é extremamente positivo. Tu que jogaste aos outros jogos do Ratchet & Clank, e tu que és grande fã desta saga do nosso amigo Lombax e do Robo Parafusos, o que é que notas de grande diferença entre os antigos jogos, o filme, eventualmente, e esta maravilha que temos aqui? Noto mais fluidez. Noto que a personagem movimenta-se de uma forma mais suave, nota-se claramente. Tem novas funcionalidades, novos movimentos. Consigo reparar em algumas plataformas. Noto, como já tinha dito, que há mais vida, há mais ação, há mais movimento, mais os NPCs. Existe mais ação dentro do cenário. Nota-se também os antigos e comparando com o jogo anterior, nota-se que estes cenários são ainda mais complexos e digo que o anterior estava mesmo muito bom. Está em português de Portugal, também acho que é sempre de louvar. Exatamente, totalmente em português. Sim. E realmente quando estamos a destruir, quando estamos a partir alguma coisa, noto que ainda há mais efeitos, mais pequenas explosões, mais pequenas partículas, vão mesmo ao pormenor. E pronto, e esta questão do teletransporte acho que é mesmo uma das funcionalidades que se destaca claramente. Continuamos a ter os bosses, novos bosses, e depois temos uma linguagem muito humorística, não é, Bernardo? Tu melhor do que eu sabes dizer. Eu estou maravilhado com a adaptação para português, porque assim, em inglês já tem muita piada, mas eles podiam ter traduzido literalmente e não tinha piada nenhuma. Eles adaptaram mesmo para a linguagem portuguesa. Principalmente, eu já tinha comentado contigo, uma das personagens que eu mais gostei
além da Rivet, obviamente, e de uma personagem que ninguém viu ainda, que é a companheira da Rivet, não podemos dizer, que é uma sósia dimensional do Clank, é a Sra. Zurkon. A Sra. Zurkon é um sítio, é um robô onde vais comprar as armas. Há o Zurkon Jr., que nos tem vindo a apresentar teasers ultimamente do jogo na internet, e depois temos a Sra. Zurkon. A Sra. Zurkon, quando tem a sua sósia dimensional é um bocadinho despocada, podemos dizer assim. É uma senhora que fala muito, e que fala muito no sentido de nos achar é muito atrevida. Sim, ok, percebe-se. É muito atrevida. No entanto, é atrevida no sentido em que os miúdos ouvem, percebem o que é que ela está a dizer, mas atrás os miúdos, os pais no sofá, vão-se estar a riar. Sim, senhora, temos. Ou seja, quebra ali muitas vezes a monotonia, não é? Acho que é muito interessante haver sempre uma personagem que quebra a monotonia do jogo. Absolutamente. E este jogo, obviamente, é muito engraçado. Visualmente já é uma maravilha para todos nós. Tem muitos tipos e modos de jogo. Jogamos com muitas personagens. Jogamos com o Rivet, com o Clank, com o Ratchet, com a outra personagem mistério. Podemos conduzir animais. Podemos... há uma variedade assim muitíssimo grande de coisas que podemos fazer dentro deste jogo, de puzzles para resolver, de coisas para ir buscar, conseguimos entrar para dentro da história. Outra coisa que me lembro também, Bernardo, do jogo anterior, tinha um sistema de aprendizagem, sei lá, espécie de tutorial que nos ajudou bastante, e eu estou a falar disto porque praticamente Ratchet & Clank foi o primeiro jogo que o Miguel, o meu filho, começou a jogar na PlayStation 4 e passou inúmeras vezes. E teve esse tutorial de apoio a nós jogadores bastante positivo. Não sei se neste jogo também existe para aprendermos a trabalhar com as armas. Sim, a sequência inicial toda do jogo é um tutorial, é um mini tutorial em que nós percebemos como saltar, como atirar a chave de fendas, como apanhamos a primeira arma, como disparar a primeira arma. Para quem nunca jogou, acho que facilmente se vai adaptar, não é? Sim, eu acho que ainda é preciso ali alguns minutos para nós percebermos como é que fazemos o duplo salto, isto, aquilo e o outro, mas perceber exatamente, a personagem também pode fazer muitas coisas, e ao poder fazer muitas coisas, nós também temos que aprender a fazer muitas coisas. E é normal que existe um processo de aprendizagem inicial que não é muito relevante, ou seja, é muito fácil das pessoas, miúdos, novinhos ou miúdos mais velhos, vão facilmente, rapidamente apanhar o jeito aqui das nossas personagens e de todas as diversidades de coisas que eles podem fazer, por isso é muito simples. Sem dúvida que no State of Play foi um dos pontos em destaque, a combinação de movimentos que podemos, e obviamente iremos perder alguns minutos, quem diz, para aprender a conjugar as combinações e os movimentos, é muita saltos, coisa. as armas. É muita coisa. Mas repare mais uma vez nos cenários que praticamente é tudo criado do zero, Bernardo, não é? Se formos comparar, tem referências obviamente com os jogos anteriores, mas acho que é muito interessante ver como conseguem construir novos mundos muito cativantes. Sabes que eles têm uma utilização muito especial da profundidade de campo, que nos momentos pode ser artificial e é um efeito visual, mas noutros de facto o cenário é mesmo muito grande, e o que acontece é que à medida que nos vamos afastando, e já em outros jogos aconteceu mesmo, à medida que nos afastamos de uma torre, de qualquer coisa, essa vai se desfocando. E nós vamos percebendo uma densidade, uma profundidade naquele cenário. Se fosse um jogo normal, nós teríamos tudo opaco. Aqui vai
ganhando mesmo essa perspectiva, e é muito interessante porque torna o jogo ainda mais realista. Olha, Se bem que isto a nível visual já percebemos, não é, perfeitamente que está muito bom. E a nível sonoro, achas que também está bastante tem uma banda positivo? sonora muito gira, uma banda sonora muito techno, mas muito engraçada. É uma banda sonora que não é tão orquestral quanto nós estamos habituados a ver outros jogos mais épicos. Esta não é uma aventura épica, é uma aventura de diversão, um jogo não é de comédia, mas um jogo de um cartoon. E funciona também como isso. A nível do próprio som em si, é extremamente envolvente, e a tridimensionalidade do som atira-nos lá para dentro como muito facilmente. A par também do próprio DualSense, que nos ajuda, obviamente, a entrar lá para dentro. Olha, ainda em comparação com o jogo anterior, no jogo anterior tínhamos que encontrar uns parafusos dourados como objetos ocultos e algumas cartas. Não sei se existem algumas coisas secretas que possas dizer. Sim, existem os parafusos dourados, e existem alguns collectibles que te vão permitir desbloquear depois os troféus, quer seja enquanto estás a jogar a história do jogo, ou depois de terminares a história do jogo, podes voltar novamente ao jogo para fazer os outros desafios, aumentar a qualidade das tuas armas. O jogo passa a ser um bocadinho mais difícil, obviamente, mas depois começas a jogar com as armas que tinhas no final. E depois podes desenvolver essas armas, podes desbloquear outras coisas, fazer coisas mais rápidas, contratempo, e ter os outros desafios. Ou seja, o jogo tem muita coisa para além do modo de história em si. A passagem de arma para arma, por exemplo, também é muito fácil, é feita através dos botões de controle, ou também através do triângulo e depois selecionar a arma. E é tudo muito linear, acontece tudo muito rapidamente, há muita ação, está sempre coisas a acontecer. Temos de estar atentos sempre à imagem, e isso é espetacular para os miúdos e para os mais velhos também. Olha, sabes outro ponto que também teve em destaque no State of Play? É o modo de fotografia e até os modos de câmara, os filtros que podemos aplicar no jogo. Não sei se experimentaste, nem que seja por alguns segundos, mas sei que é um dos aspectos positivos a destacar. E cada vez está mais em voga, não é? O modo de fotografia, sim. É um modo de fotografia muito igual, muito parecido com o Miles Morales, o jogo da Insomniac também. Muito parecido, mas muito giro. De facto tem alguns elementos diferentes, como é o facto desse filtro. Há um filtro de cartoon que, independentemente do sítio onde pares, que parece que normalmente um cartoon aparece aquelas coisas tipo cartunesco. Aqui não, paras o jogo e parece que ele foi mesmo desenhado naquele momento, ponto a ponto. Isso é espetacular. Existem esses filtros, e depois o modo de fotografia é um modo de fotografia que tem muitas opções. Muitas opções mesmo. Olha, se conciliarmos, na minha opinião, este modo de fotografia com o que estávamos a falar há pouco, a questão dos troféus e recolhermos os objetos ocultos, acho que estes jogos têm uma longevidade muito maior, não é? Permitem-nos voltar a jogar os níveis, praticamente todos, para podermos ter o jogo a 100%, que é uma das coisas que eu gosto de fazer. Este jogo permite-te passar mais ou menos a história em 8, 9 horas, mas depois tens muita coisa para fazer ainda. Tira-me mais uma estas dimensões todas. Como é que nós podemos mudar sempre que queremos para a Rivet ou não? Existem sequências para a Rivet e outras sequências com o Ratchet. Mas jogamos com todas as personagens: a Rivet, o Ratchet, o Clank, outra personagem mistério, e assim, jogamos cada com todas as personagem tem as suas armas, não é? Não. É É interessante, tu vais construindo o arsenal, que é o arsenal do jogador, e depois quando passas para a Rivet e para o Ratchet, eles mantêm as mesmas armas e a mesma evolução das armas.
Ou seja, não perdes as armas quando passas de uma personagem para outra. Parece que eles ficam sempre com o mesmo arsenal, ou seja, o arsenal é do jogador e não da personagem. A nível de bosses, tens algum que se destaque, que queiras destacar? Há alguns bosses. Sim, há um muito monstruoso que é um robô que arranja coisas. Mas é um robô que arranja coisas que é gigantesco, muito mesmo, muito grande. E há uma sequência gigante em que, já não sei se é o Ratchet ou se é a Rivet, vai andar à volta dele, pá, e há imensas coisas a cair à volta, e pá, uma coisa assim completamente estonteante a nível visual. E tu melhor do que ninguém, graficamente, como é que classificas este jogo? Eu estava a pensar nisso, agora enquanto estavas a falar, e digo, realmente só mesmo a PlayStation 5, e há imensos vídeos, e o Bernardo tem imensos vídeos, o tal Ray Tracing da PlayStation 5, cada vez mais, não é? O sombreamento, o mapeamento, as texturas, a iluminação, a nível gráfico é mesmo, eu que gosto de trabalhar com o 3D, não sei, fico sem palavras. Como é que é possível uma equipa construir coisas com estes detalhes, com estes pormenores? Onde é que vão buscar as ideias? Como é que podem trabalhar em equipa para unir esta peça toda, as várias peças, os vários níveis para chegarmos a este? É que depois não é só construir um boneco de gelatina ou de argamassa, o que vocês queiram imaginar. Tanta coisa depois volta, ele movimenta-se, é que depois temos que animar a personagem. Há tanta coisa, as colisões, a inteligência artificial, não sei como é que reage a inteligência artificial. Muito bem, os NPCs reconhecem-nos muito rapidamente, ou então se tu não deres tanto nas vistas, não nos reconhecem tão rapidamente. E isso funciona muito bem, aliás, como a Insomniac nos tem habituado. Olha, aqui por exemplo estávamos a ver uma imagem que de facto o boneco parece desfoque quando tu te afastas dele. E isso é extremamente fantástico, essa profundidade de campo das coisas que estão em teu redor, de perceberes que estão mais longe ou mais perto, mas de uma forma mais visceral do que propriamente conseguimos ver num outro jogo qualquer. A nível também da parte, eu acho que das coisas mais engraçadas, dos pontos mais incríveis no jogo, são as cores. O jogo é muitíssimo colorido e daí faz com que ele seja muito apelativo para os mais novos rapazes ou raparigas. Tem a Rivet, que por si só passa a ser uma heroína, ou seja, nós temos aqui duas personagens heroicas, uma para rapazes e outra para raparigas, ou seja, este jogo perfeitamente conquista rapazes ou meninas ou meninos, e conquista os pais, porque tudo o que acontece dentro do jogo, para além de tudo, parece um filme. Parece que nós estamos de facto a ver um filme de animação e nós queremos mesmo que a personagem passe aquilo porque ela está com um problema qualquer, ou queremos mesmo ver o que é que acontece a seguir, ou vamos saber que o Nefarious vai dizer uma coisa parva e queremos ver o Nefarious também, apesar de não gostarmos dele. E essas coisinhas todas pequeninas são detalhes, mas que no fim fazem uma diferença muito grande em comparação com outros jogos. E como eu disse na minha review, e volto a repetir, eu acho que é impossível fazer melhor com este jogo. Era mesmo impossível fazer melhor com este jogo, porque o nível de detalhe, o nível de opções é tão grande e está tão bem feito que, com os seus problemas que tem nos seus jogos, os jogos todos têm os seus pequenos problemas. Este de facto é fabuloso, fabuloso, mesmo fabuloso. E não te esqueças que existe sempre o legado, não é? Que já vem de trás. Como é que nós podemos criar algo de novo? O que é que nós podemos fazer? E reparem, há aqui uma imensidão de coisas que foram feitas e que estão aqui demonstradas e que nos cativam a nós jogadores. Sem dúvida. Existem muitas referências também. Por exemplo, a própria história em si tem algumas referências aos filmes da Marvel, principalmente ao Endgame, porque isto é dimensional, de várias dimensões. O Endgame também tem uma componente de Quantum nessa área,
existe também no Avengers Endgame um mapa dimensional que é o Ant-Man, precisamente, que chama a atenção a isso. Aqui também existe um mapa dimensional que temos que encontrar para podermos navegar bem as dimensões. Ou seja, existem várias referências de pop culture aqui que os miúdos, ou os mais velhos ou mais novos, acabam também por ligar ou já percebem esta ligação, porque já é normal verem em desenhos animados ou noutros filmes as várias dimensões e perceberem de facto, ok, mas estamos neste mundo e agora vamos para outro mundo diferente. Porque é que isto acontece? Os miúdos vão perceber isso muito rapidamente, porque para além de muito mais perto do que nós, já tem muitas referências de pop culture, muito mais ali à mão de semear, e o Ratchet & Clank é um grande exemplo disso. Queria só também perguntar-te a nível do processamento. Como é que isto se processa tudo? Porque isto é um jogo bastante... há muita coisa a acontecer aqui ao mesmo tempo. Há muitas personagens, muitas texturas, muitas... Hoje em dia os game engines já estão muito mais evoluídos, não é? Como nós sabemos, conseguimos com alguma facilidade criar pequenos cenários super realistas. E a equipa de produção aqui tem que saber o peso e medida, não é? A nível da quantidade e da dimensão do mapa, e depois se calhar com aquilo que tu estavas a dizer, à medida que a câmara se afasta, não há necessidade da consola estar a processar todo o cenário. E pronto, e a própria complexidade do cenário, porque nós, apesar de vermos um edifício com 4 faces, tem muitas mais faces. A própria janela que está extrudida, tem um bevel, tem ali uma série de instrumentos tridimensionais que vão exigir mais processamento. E esta questão de eu puxar, por exemplo, e ir rapidamente para aquele sítio, sem qualquer tipo de atraso, sem qualquer tipo de... Isso faz-me ainda confusão, não sei. Realmente eu gostava de perceber como é que faz o loading dentro do mesmo coisa. É fácil, porque é um efeito de câmara, não é? Agora de um planeta para o outro, epá, não sei. É simplesmente não sei explicar, não é? Existe na sequência inicial também coisas absolutamente incríveis, quando ele passa para imensos mundos, de um mundo para o outro e outro para outro mundo. Tem que haver um carregamento obrigatório de cada cenário e de todos os objetos. Temos que perceber se existem animações ou não, se existem já explosões no outro cenário que vamos entrar, ou seja, ainda vai exigir muito mais, e é aí que vão acontecer alguns erros. Normalmente os cenários são o mais planos possíveis, porque é quando há declive é onde acontecem os erros, nas escadas, nas montanhas, pronto. Aí nesses pequenos pormenores, e se estiverem a lutar, podem ter a referência de outros jogos. Quando estão, por exemplo, presos entre duas rochas que não são cúbicas, aí podem acontecer erros gráficos e cairmos no infinito. Normalmente é aí que acontece nas árvores, quando as texturas, não é texturas, as formas não são demasiado planas. Aí é quando acontecem os erros e o próprio processamento não consegue perceber onde é que existe a colisão da nossa personagem, e acontecem esses erros muitas vezes. Aconteceram 2 grandes erros apenas, que foi cair no infinito e nunca mais sair dali. E eu caía. Mas atenção, eu joguei ao jogo antes do Day One Patch, e muito antes do jogo sair. E o outro foi precisamente com aquele robô gigantesco. Está a acontecer tanta coisa na imagem que a consola reportou um erro. Uau. E o jogo crashou completamente. Mas mais uma vez, Day One Patch não estava ainda e existem essas pequenas correções. Não acredito que este jogo esteja a utilizar todas as capacidades da PlayStation 5. Não está. Está a utilizar só um bocadinho, de certeza absoluta. A consola pode ir muito mais além. E daqui a uns anos vamos ter outro Ratchet & Clank ainda mais impressionante do que este, não sei como. Mas vai ser giro. Gonçalo, em relação, comparando com os outros jogos,
parece que é uma coisa, é uma experiência totalmente nova, não é? Sem dúvida. Conseguimos ver que existe aqui uma série de melhorias logo pela personagem. Notamos até as várias imagens, não cutscenes, não gameplays, as próprias imagens mostram que a personagem parece que está mais madura, tal como nós temos rugas, os pelos da personagem parece que já estão mais velhos e quem está a construir uma personagem assim tem esse cuidado, não é? Existe uma evolução, apesar de se calhar a nível da linha temporal, não sei quando é que se passa, mas nota-se que a personagem... É uma linha completamente subsequente. Acontece depois dos outros jogos. Mas como estavas a dizer, é sem dúvida uma nova aventura com muita ação, muita diversão e muito positivo para já, é o que tenho a dizer. Com muitas personagens, muita variedade de coisas, é verdade. Ratchet & Clank. Gonçalo, muito obrigado por estares aqui este bocadinho connosco. Ratchet & Clank Drift Apart, Ratchet & Clank uma dimensão à parte, joguem em português porque vale bem a pena. Já está em exclusivo na PlayStation 5. Vão já comprar porque o jogo é absolutamente fantástico. Como podem ver nestas imagens absolutamente incríveis que temos estado a mostrar nestes últimos minutos. Vamos acabar com o trailer. Gonçalo, obrigado mais uma vez. Tchau, Bruno. Trailer de Ratchet & Clank uma dimensão à parte. Peggy 7. Alternate dimensions? Reality crumbling? What's the story with all that? Find out on Zircon Jr.'s Almost Lunch Party! Dimensional chaos is ravaging the universe, affecting all life as we know it! Like this! And this! Even this! How will our heroes solve the dimensional cataclysm? Oh my! An evil emperor with armies at his disposal, and only 2 Lombaxes and a tiny little robot to save the day! How will they win? Exciting, huh? That's it? We're done! Fine! See you all June 11th! PlayStation. O Lisboa Games Week, em colaboração com a PlayStation Portugal, tem para te oferecer 2 códigos da edição standard de Ratchet & Clank uma dimensão à parte para a PlayStation 5. Se quiseres participar, só tens de nos deixar num comentário no Instagram ou Facebook do Lisboa Games Week que tem a publicação com esta imagem que está neste momento já disponível, uma frase onde nos contas para que dimensão gostarias de viajar com os nossos heróis Ratchet e Clank e como será a vossa aventura. A tua frase deverá conter as palavras Ratchet, Clank e Lisboa Games Week. As 2 frases mais criativas, escolhidas por um júri da FIL Lisboa Games Week, recebem o jogo. Podes participar até dia 15 de junho às 18 horas. Os vencedores serão anunciados dia 16 de junho e receberão o jogo também neste dia. Participa e entra nesta aventura de Ratchet & Clank uma dimensão à parte, já disponível em exclusivo na PlayStation 5. E por hoje é tudo. O Lisboa Games Week Show voltará em breve. Não se esqueçam de acompanhar o podcast oficial do Lisboa Games Week todas as segundas-feiras, o LGW Gameplay às quintas-feiras com a Nicole Concha, e eu voltarei muito em breve. Até já!